amigos do Portal Piauí Hoje, o portal que conecta você ao mundo. Eu sou Malu Barreto e hoje a gente está começando mais um podcast Fale com a minha advogada, que é a doutora Amanda Leon, que está recebendo comigo aqui no estúdio o advogado e especialista em energia. Em direito de energia. Em direito de energia, doutor Diomar Melo. Seja bem-vindo, doutor Diomar. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e participar aqui desse bate-papo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui discutindo esse tema com vocês, para a gente tentar trazer o máximo possível de informações e mostrar para o pessoal o que é que de fato está acontecendo nessa parte da cobrança do ICMS sobre a energia solar. É isso mesmo, a gente vai falar sobre ICMS solar, um assunto polêmico que gera muitas dúvidas. E aí eu vou começar te perguntando, Diomar, o que é essa taxa do sol que as pessoas apelidaram, né? Pronto. A taxa de sol, que o pessoal tanto fala, ela foi instituída pela Lei 14.300, que entrou em vigor em janeiro de 2023. Essa taxa do sol que o pessoal tanto fala, ela na verdade ela é um imposto que foi criado para remunerar as concessionárias pela utilização da rede de distribuição das concessionárias. Porque, via de regra, quem tem o seu próprio sistema de energia solar, o pessoal tem muito essa crença de que agora eu sou autoprodutor, eu não dependo da concessionária para mais nada. Mas, via de regras, não é uma verdade. Porque quem tem um sistema solar hoje, o sistema solar utilizado atualmente, sua grande maioria, eles são conectados à rede da concessionária. Então, o usuário, querendo ou não, ele ainda passa a utilizar, a depender da rede da concessionária. Então, por isso que na instituição da lei criou-se essa remuneração para a utilização da rede da concessionária. Só que, para além disso, estão se cobrando também o ICMS em cima de toda a energia que é compensado por aquele usuário. Que essa é uma das partes que a gente discute judicialmente sobre acerca da legalidade dessa cobrança. Se é legal ou não essa cobrança de ICMS. Essa taxa do sol, ela é perfeitamente cabível. A taxa do sol hoje é perfeitamente cabível. Foi instituída pela Lei 14.300, não há o que se discutir. É uma lei federal. É uma lei federal. Era como se fosse uma indenização, né, compensatória para a concessionária. Que no caso a nossa aqui é equatorial. Essa aqui é equatorial. É uma forma das concessionárias se remunerarem por aquela utilização da rede de distribuição. Porque, vamos lá, vamos entender aqui. Eu coloquei lá aquelas placas solares que se popularizaram bastante aqui no nosso estado, né? Até Sim. porque aqui tem um sol para cada um, né? Só para cada cabeça. Aqui... E aí as pessoas começaram a investir bastante e para a gente instalar na nossa residência, no nosso estabelecimento, é claro, é um investimento alto, né? Então, antes as pessoas faziam esse investimento porque compensava. Primeiro, vamos lá, continua compensando ou não? Continua compensando. Independentemente dessa questão das taxas e tudo mais, ainda é um investimento que compensa. Principalmente para aqueles clientes que preferem, que têm a condição de pagar à vista. Porque hoje também a gente tem essa questão do financiamento que está um pouco mais caro, mas para quem instala o sistema de energia solar ainda é muito viável, porque você ainda tem uma economia significativa na conta de energia. Hoje em dia, ainda com todas essas taxas, com a questão do ICMS, você ainda consegue economizar aí na faixa de uns 65% na conta de luz. Levando em consideração... É uma boa economia, principalmente levando em consideração que o preço do nosso quilowatt aqui no Piauí é um dos mais caros do país. Então, assim, é muito viável ainda, tem um retorno financeiro ainda, compensa muito ainda colocar energia solar, sim. Então, no caso, quando eu tenho lá na minha casa a energia solar, eu recebo a conta, como é que ela vem hoje? Quais são as taxas que eu pago mesmo produzindo a minha própria energia? Vamos lá. Hoje a gente são dois cenários. Tem o pessoal que instalou antes da Lei 14.300, que é o que a gente chama dos sistemas GD1, de geração distribuída 1, e tem o pessoal que instalou após a promulgação da lei agora em janeiro de 23, que é o que a gente chama de geração distribuída 2, que é o GD2. Quem instalou antes da lei tinha um benefício muito maior, que ele não pagava essa questão da taxa do sol, e aí você tinha uma economia de 95% a 90% da conta de energia, o que era excelente. Após a lei, a gente teve um pouco da redução dessa economia. ICMS é alto, né? De 95% para 65%, 30%. É porque aí soma, Luiz, o ICMS com a taxa. Exato, porque aí não está sendo cobrado só a questão de ter a taxa do sol e o ICMS, que foi o que encareceu bastante, que reduziu bastante essa questão do desconto que você tinha. É muita taxa. É muita taxa.
E aí quem paga é o consumidor. Recentemente a gente viu aí divulgando, foi amplamente divulgado aqui da nossa imprensa, que teve uma causa ganha aí, que uma pessoa conseguiu, um consumidor conseguiu se isentar desse ICMS. Retirar o ICMS da conta. Isso. Como é que foi isso? Qualquer pessoa pode entrar na justiça como é que faz? Qual é o caminho aí? Passo a passo. Qualquer usuário que instalou o sistema após janeiro de 23, ele já está sendo cobrado dessa forma. A Equatorial começou essa cobrança em junho do ano passado, onde ela notificou todos os usuários, informando que iria iniciar a cobrança do fio B, que é dessa taxa do sol. Só que na cobrança eles embutiram também o ICMS. Então, de janeiro ou do ano passado para cá, todo mundo que instalou de 2023 está pagando essa taxa. E aí, qual é o caminho? Todo mundo se sente prejudicado, tem que buscar a justiça para questionar essa cobrança judicialmente. Tem muita gente procurando? Tem muita gente procurando. Só que ainda hoje tem muito-se também no imaginário das pessoas que a decisão que o nosso colega conseguiu serviria para efeitos de todo mundo, o que não é verdade. A decisão dele beneficia exclusivamente ele, que entrou com a ação em nome próprio. Aquela decisão vai beneficiar apenas aquela pessoa. Exatamente. Aquele consumidor específico. Mas isso gera o que a gente chama no direito, Diomar, de jurisprudência e precedentes, né? Exatamente. A decisão dele foi muito boa também, porque corroborou com precedente. Porque em primeiro grau a gente tinha uma sentença, eu já tinha conseguido uma sentença favorável, também decretando a ilegalidade da cobrança do ICMS. Poucos dias depois ele conseguiu essa liminar que o desembargador também mandou suspender a cobrança do ICMS. Então hoje a gente tem um precedente positivo tanto em primeiro grau como em segundo grau. A gente vai só abrir aqui um parênteses, Gilmar, para explicar para o pessoal o que é esse primeiro grau e segundo grau, né? No direito a gente tem 3 instâncias, né? É o primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Então o primeiro grau é aquele juiz onde você vai lá para aquela audiência e ele vai proferir uma sentença de primeiro grau. Quando você não concorda, você faz uma apelação para o segundo grau, onde um órgão, que é no caso o Tribunal de Justiça, vai julgar. E o desembargador também, no segundo grau, concedeu a liminar. Concedeu a liminar. Isso é perfeito, então. Isso é maravilhoso, porque gera uma segurança jurídica maior. O caminho torna-se mais visível e mais palpável para que os outros consumidores que se sentirem prejudicados também busquem a justiça. O que prejudicou um pouco essa questão da procura foi o fato dos consumidores terem acreditado que a decisão valeria para todas as pessoas, o que não é verdade. A decisão, como disse do colega, só serviu para ele no caso específico. Então, todo mundo que se sentir prejudicado tem que buscar seu advogado, para poder questionar isso judicialmente. É um caminho longo. Como é que funciona? Eu levo o quê? O que é que eu preciso levar? Levo minhas contas de energia, levo quanto eu investi, quanto você gera de energia na sua residência, no seu estabelecimento comercial. Pronto. Hoje, para a gente dar entrada nesse tipo de ação, a gente precisa basicamente da conta de luz comprovando que está sendo cobrado aquele ICMS. Então, basta os documentos pessoais do consumidor com a sua conta de luz que demonstra que aquela cobrança está sendo realizada. E aí a gente confronta essas provas, a conta de luz dele, com o que consta na regulamentação. Porque a regulamentação da Lei 14.300, ela não fala em nenhum momento sobre essa questão da possibilidade de cobrança do ICMS. Da mesma forma que a lei que trata do ICMS aqui no Piauí não trata em nenhum momento sobre energia compensada. Então, se assim, não tem uma base legal para essa cobrança do ICMS em cima dessa energia que é compensada pelo usuário. Perfeito. Diomar, então assim, se a nossa amiga aqui, Maria Luísa, entrar com a ação hoje, nós estamos no meio do ano, praticamente. Aí a gente que é do direito ali, a gente sabe que essas decisões demoram, né? Às vezes até anos para se chegar ali no trânsito em julgado, que é como se fosse o juiz ter batido o martelo e pronto, acabou-se. Nesse caso, aí vamos supor que o cliente continua pagando o ICMS, e aí um ano depois que ele consegue ter a causa ganha, ele recebe algum retroativo, tipo, eu vou receber aqui o retroativo de 12 meses que eu paguei ilegalmente. Ele tem direito à devolução do que foi pago de forma irregular, do que foi cobrado de forma irregular. Na sentença que eu consegui, o juiz tanto
decretou a ilegalidade do ICMS, da cobrança do ICMS, como ele mandou devolver tudo aquilo que foi cobrado de forma irregular. Então, assim, a pessoa Pode acontecer isso, né? pode Receber acontecer de, retroativo. de receber o retroativo. Agora que eu vou voltar aqui umas casinhas na nossa conversa para falar como é essa conta de luz que vem agora, né? Essa conta de energia para quem tem energia solar. Você paga a taxa de iluminação pública, aí eu fiquei com uma dúvida. O ICMS não é a mesma coisa da taxa do sol. Não é. Qual é a diferença? Pronto. Para o pessoal entender em casa, para o pessoal conseguir visualizar direitinho, se você olhar na sua fatura, lá vão ter demonstrativos. Vão ter primeiro o que você utilizou de energia compensada, logo em seguida o tanto de energia que o seu sistema injetou na rede. Logo abaixo você vai ver lá a questão da taxa, ela vem discriminada na conta de luz como injeção de energia GD2. Você lá no finalzinho tem um valorzinho específico da taxa do sol. A taxa do sol na conta de luz, ela é essa questão da injeção de energia GD2. Tem discriminado. Um pouco abaixo, você vai ver lá a questão do benefício tarifário bruto com o benefício tarifário líquido, que é nessa questão do benefício tarifário bruto e líquido que eles empurram o ICMS no consumidor sem que ele tenha essa clareza. Porque uma das dificuldades do consumidor é de identificar essa cobrança. Todo mundo olha e não entende ao certo É bem complexo. de onde é que está partindo essa cobrança, como é que estão cobrando. Na conta de luz, eles embutiram nisso, porque eles botam lá preço do benefício tarifário bruto, que seria o preço do quilowatt que você injetou com a incidência de impostos, e abaixo ele subtrai do benefício tarifário líquido, que seria o preço da energia injetada sem os impostos. E aí, na prática, ele termina empurrando os impostos para o consumidor pagar. Então, É sua cobrança irregular ou não? Porque, assim, tem a lei que regulamenta o ICMS, né? Mas aí ele vem de uma forma, como você disse, embutida. É como se fosse uma coisa escondida, né? Que o consumidor ele não consegue perceber, né? É irregular ou não é irregular? Está regulamentado porque a gente fica assim nessa questão, nesse impasse. Pronto. É irregular. A cobrança do ICMS ela é irregular por alguns motivos, tanto quanto óbvios. Porque, vamos lá, o cliente que gera sua própria energia, ele é proibido de vender essa energia. Porque quem é consumidor cativo, que a gente chama, que é o consumidor preso, ele não pode escolher para quem vender ou quem comprar energia. Só quem pode... Eu não posso dar nem pro meu vizinho. Só quem pode vender energia é a concessionária. Então, eu, enquanto consumidor, eu só posso gerar minha energia e aproveitar ela em benefício próprio. Eu não consigo comercializar essa energia. Outro ponto é que a minha energia, ela, via de regra, aquela injeção de energia na rede da concessionária, a própria lei 14.300, ela estipula que aquilo é um empréstimo gratuito para a concessionária. Você está emprestando aquela energia para a concessionária. A concessionária, sim, ela pode pegar essa energia que eu injetei na rede e utilizar para abastecer uma outra casa. A concessionária ganha de todo jeito. A concessionária ganha de todo jeito. Em via de regra, sim. E o consumidor, ele não se beneficia. O único benefício que o consumidor tem com essa injeção de energia é justamente poder aproveitar aquele quilowatt que ele injetou na manhã para ele poder utilizar à noite, porque à noite o sistema dele vai estar desligado e ele vai precisar utilizar a energia da concessionária. E aí, no fim das contas, é para a concessionária abater aquele quilowatt que ele injetou de dia com aquele quilowatt que ele consumiu à noite. Sem essa questão da incidência de ICMS, porque o consumidor que produziu essa energia, ele não comercializou. Ele nem pode comercializar a energia. Então, não tem por que haver essa cobrança do ICMS. Não, acho que desse negócio dá muita dor de cabeça. Esse é por quê, Dilma? Bora falar o que é ICMS. É um imposto de circulação. mercadorias ou serviços. Exatamente. Então, assim, o que o Dilma está falando é que, no final das contas, o consumidor ali, ele não está repassando, comercializando nada, né? Está produzindo para consumo Para próprio. consumo próprio, né? E como o Dilma falou, a lei do ICMS no estado do Piauí, junto com a lei 14.300, elas não falam nada sobre essa questão da cobrança do ICMS. Então, a cobrança do ICMS é ilegal, no sentido de, é porque é legal, não é legal? De legalidade mesmo. De não existir. Então, assim, se não a está lei. na lei, não pode ser cobrado.
por isso que se torna ilegal no sentido jurídico. Procurar os nossos direitos. É por isso que a gente tem esse podcast aqui, Fale com a Minha Advogada, para você saber quais são os direitos que você tem e correr atrás disso aí. Porque aí, se ficar sentado esperando, não vai E só analisar a atrapalhar. importância de procurar um advogado especialista. Pois Né? é, Porque, assim, essa especialidade, para mim, ela é uma novidade, direito de energia. Além do ICMS da energia solar, quais são as outras ações aí que essa especialidade... A gente tem várias abrange. discussões na justiça. Tem essa questão do ICMS, na questão da energia solar a gente também tem a questão da inversão de fluxo, que é quando a concessionária alega que o cliente não pode ligar o seu sistema solar porque a rede supostamente estaria sobrecarregada. Então ele meio que impede aquela ligação daquele sistema e o cliente fica numa situação tanto quanto complicada, porque ele já fez o investimento, já apresentou o projeto, só que na hora da instalação não conseguiu instalar o sistema porque a concessionária alega que se ele instalar, poderia prejudicar a rede da concessionária. inclusive, teve um tempo que tinha muita gente entrando na justiça, procurando o direito do consumidor, nesse sentido, e processando a empresa que vendia. Que vendia... Você me prometeu que eu ia ter energia solar e agora. Agora eu tô lembrando de ter uma manicure, tá botando energia solar na casa dela. E ela tá falando a burocracia que e aí tem que ter um projeto que tem que ser aprovado pela... Sim. E aí até isso eles parece que, tipo assim, quem tá instalando tem que combinar, e aí é uma maior coisa. Ela disse que nunca viu tanta dificuldade para colocar energia solar na casa dela. Hoje a gente encontra algumas dificuldades, assim, o setor vem passando por algumas dificuldades nesse sentido, porque a gente encontra uma certa resistência da concessionária Dificulta. de dificultar, de certa forma. Porque a gente tem, por exemplo, essa questão da inversão de fluxo, nós temos também, constantemente, atrasos na ligação do sistema, que é o caso de, por exemplo, isso é muito comum, muita gente me procura nesse sentido. Você comprou seu sistema, pagou, instalou, Que não é barato. aí a empresa foi lá, instalou na sua casa, só que a concessionária nunca foi lá fazer a ligação. Porque, via de regra, todo esse procedimento de entrada de projeto na concessionária, aprovação do projeto, solicitação de vistoria, tudo isso é regulamentado e tem prazo. Então você tem um prazo, a concessionária ela tem um prazo para analisar o seu projeto, ela tem um prazo para fazer a vistoria, tudo tem um prazo. E na maioria das vezes esse prazo é descumprido. Então a gente também tem essa dificuldade que muita gente procura para a gente poder entrar com ação para obrigar a concessionária a fazer a ligação daquele sistema. Então, Até isso o consumidor passa, né? até isso o consumidor passa. É Então, muita obrigação. as dificuldades são tremendas. E o mais difícil disso tudo é porque fica consumidor na ponta, ele fica sem saber de quem cobrar. Muitas das vezes ele fica cobrando o dono da empresa de energia solar, Isso. que não tem não tem culpa na questão, porque ele faz tudo que está ao seu alcance. Exatamente. Até o que é da competência dele, ele já cumpriu, já apresentou o E aí o projeto. consumidor não entende. Exatamente. E aí fica esse mal-estar entre o consumidor e o dono da empresa de energia solar, sendo que na ponta do lápis a culpa é da concessionária que está prestando um serviço de má qualidade para os seus usuários. Existe alguma forma aí do consumidor ele reduzir esse impacto do ICMS na conta? Hoje a opção seria ajuizar a ação. Só dessa forma. Só dessa retirando. Eu não, mesmo, se eu quiser tentar diminuir, eu não consigo. É só mesmo Uma retirada do ICMS. a retirada do só ICMS, né? Com o ajuizamento da ação para retirada do ICMS. Então, vamos lá. A gente está aqui recebendo o doutor Diomar Melo, especialista em direito de energia. A gente está falando sobre ICMS na energia solar, né? Essa taxa do sol que é embutida na conta, mas com ICMS é muita taxa aí que o consumidor está pagando. E esclarecendo essas dúvidas aí que muita gente tem, muito consumidor tem, sobre a energia solar, e ainda compensa a gente ter em casa ou no estabelecimento comercial, até porque nossa cidade é muito quente, a gente usa muito ar-condicionado. E a conta vai lá para cima. O nosso bate-papo está muito bom, a gente tem que se encaminhar aqui para o final. E aí eu queria, doutor Diomar, que você falasse um pouco, assim, qual é o caminho. Eu estou aqui... Primeiro, uma pergunta. Para quem tinha antes dessa lei e para quem colocou energia solar depois, o caminho é o mesmo? Na verdade, quem colocou Tem alguma antes... diferença para eles? Para quem colocou antes, esses que colocaram antes de 2023, eles nem precisam se preocupar. Muitos clientes também me procuraram e tudo, mas tem muitos clientes que
instalaram ali antes de 2023. Esses clientes não estão sendo cobrados de forma errada. A concessionária continua cobrando só a tarifa mínima. Os antes de 2023. A lei é de 2023, não é isso? A lei ela foi promulgada em 2022 e entrou em vigor em janeiro de 23. Mas a Equatorial só começou a cobrar em junho do ano passado, 2024. Exatamente, em junho de 2024, que ela começou a cobrança. Já E aí, então não tem diferença tanto para antes quem colocou antes de 2023 como para quem está agora. Quem colocou antes não está sendo cobrado de forma errada. Quem colocou de 23 para cá, todos eles estão sendo cobrados de forma irregular, e aí o caminho é sempre o mesmo. É procurar o advogado especialista para analisar a sua conta, para ele lhe informar quanto é que estão lhe cobrando de forma irregular e ajuizar a ação para tanto barrar essa cobrança irregular, como solicitar o que foi pago de forma irregular durante todo esse um ano, que já estamos com mais de ano de cobrança irregular. Tem muita gente já que procurou a justiça? Já tem aumentado muito o número de ações nesse sentido. Inclusive, a advocacia piauiense tem muitos colegas já que estão militando nessa área e demandando. Porque, assim, eu acredito muito que quanto mais ações tiverem rodando na justiça nesse sentido, para a gente questionar, maior é a chance de sucesso e mais robusto fica. Nossos precedentes. Exato. Então, pode ser que daqui a um tempo também tenha tanta ação que o tribunal queira instalar um incidente de resolução de demanda repetitiva e pacificar o tema de uma forma mais tranquila. Então, Isso vai dar o quê? Mais celeridade? Vai ficar mais rápido, será? ficaria mais rápido a questão da resolução da Quanto demanda. mais pessoas procurarem a justiça, talvez essa ação ela se mova mais depressa. Exato. É isso? Assim, quanto mais pessoas buscarem discutir isso na justiça, maior é a chance de todo mundo. Retirar esse. Exatamente. Então, resumindo, Diomar, entre na justiça você que colocou energia solar depois de 2023. Exatamente. É isso? Procura o doutor Diomar Melo. Procure o seu Porque advogado. aí ele vai analisar sua conta, com certeza vai encontrar uma irregularidade, entra com a ação judicial, É ajuda. a grande chance. Inclusive, depois dessa decisão aí favorável a um consumidor aqui de Teresina. Inclusive, justamente. As chances hoje são muito maiores do que quando eu comecei essa luta, essa briga aí no ano passado. Então, hoje o caminho está muito mais tranquilo para quem quiser percorrer essa. Já tem flores no meio do caminho. Já tem flores no meio do caminho, exatamente. Tô de uma última pergunta aqui sobre esse mercado de energia solar, né? A gente sabe que houve realmente uma crescente de um tempo para cá. Muita gente buscou essa tecnologia aqui no nosso estado. Você acha que depois com essa cobrança, com essa taxa, teve uma queda nesse mercado ou você acha que manteve? Teve uma queda significativa. Eu converso muito com vários donos de empresas de energia solar, que também ou tenho alguns clientes, e o sentimento de geral é que teve uma queda muito significativa nas vendas, porque para o consumidor final ficou um tanto quanto confuso e difícil, porque tem os custos do financiamento do sistema ou da aquisição do sistema em si, e essas tarifas, com essas taxas que você paga para a concessionária, o cálculo começa a apertar de uma forma que Eleva talvez bastante. não compense tanto. Não fica tão atrativo. Não fica tão atrativo, exato. Porque são tantas taxas, aí tem a questão do financiamento, termina desanimando. E ainda mais quando você não entende tão bem, e aí você só Exato, vê aquelas porque cobranças e não... esse é um outro ponto também, porque o pessoal hoje não entende direito como é que vai ser a cobrança e fica esse medo de você assumir um compromisso, porque com quem adquire um sistema solar, você está adquirindo um compromisso, seja num financiamento de 5 anos ou de uma descapitalização que vai lhe fazer falta ali por algum período. Então, arriscar, o pessoal ficou um pouco temeroso de arriscar fazer esse investimento, sendo que eles não têm uma clareza exata de quanto ele vai mensalmente. Exatamente, quanto é que ele vai pagar mensalmente por aquilo ali. É isso, gente. Conversamos aqui com o Dr. Diomar Melo, especialista em direito de energia, e batemos aqui uma conversa, um bate-papo muito legal sobre ICMS de energia solar. Quero agradecer aqui a minha amiga, a doutora Amanda Leon, Eu que agradeço. que sempre me ajuda aqui a conduzir o podcast Fale com a minha advogada. E agradecer também pela entrevista, foi muito esclarecedora, acho que é um assunto muito importante, que precisa realmente ser Merece maior divulgação. discutido e merece realmente ser divulgado. E lembre-se sempre, gente, se vocês se sentirem lesados, prejudicados, sempre tem a justiça aí e um bom advogado, um especialista para dar voz e lutar pelo direito de vocês.
curte, comenta, compartilha esse conteúdo. E até a próxima.